E agora chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Olha, você já se sentiu mais leve quando acorda? Teve a curiosidade já de subir na balança logo cedinho e depois à noite para ver a diferença? Realmente a gente pode ter alguns quilinhos a menos quando acabamos de acordar. E ao longo do dia, a depender também da nossa alimentação, a gente pode ter a chamada retenção hídrica ou retenção de líquido. A nutricionista Alessandra Gama está com a gente agora para falar deste assunto. Bom dia, doutora Alessandra. Bom dia, Protásio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, bom quando a gente acorda de manhã, sobe na balança e fala assim, ó, perdi 1 quilo, 1,5 quilo. E aí, no final do dia, hein? Aquela sensação de leveza, acordou muito bem. E aí, vai passando o dia, vai passando o dia. O que acontece, doutora Alessandra? A gente ouve bastante, né, essa retenção líquida, retenção hídrica. É um inchaço? O que acontece com o nosso organismo? Isso. A gente tem que pensar o seguinte, professor, 65% do nosso corpo, ele é água, né? A gente precisa para fazer todas as nossas funções biológicas normais. É importante ter aí bem reguladinha uma boa hidratação, isso é fato. Mas isso não quer dizer que para a quantidade de água que você vai beber, você vai reter. Tá? Até porque a gente faz todo o processo de nosso rim filtrar e discretar. É importante que essa água ele vai ajudar a liberar todas as toxinas que tem no nosso corpo. Então, essa excreção é importante, tá bom? Mas não é questão somente da água, é o que você pode comer durante o tempo, tá bom? Durante o dia, que pode lhe levar a ter essa retenção. Não somente o que você come, mas até algumas patologias aí que às vezes a pessoa não sabe que tem, tá? E acha e confunde isso, e confunde essa retenção aí com edemas. É o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que eu vou explicar direitinho. A gente já está mostrando, inclusive, os principais motivos, né, para esse inchaço e retenção de líquido. A senhora acabou de falar do erro da alimentação, né, alterações metabólicas, são alguns problemas que podem agravar o caso. Perfeito, perfeito. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre alimentação. Quando a gente fala em inchaço, a gente faz já diretamente um link, que é com relação aí ao sódio, né? O sal que a gente tanto fala. Então, dependendo do processo que você esteja, por exemplo, mulheres no processo aí de menopausa, no processo da menstruação, quando você consome alimentos ricos em sódio, tá? Alimentos mais ricos aí em sal, você com certeza vai nesse processo reter mais líquido. Por quê? Porque o sal ele é uma molécula que ele adere mais 2 moléculas de água. Ou seja, quando isso tudo vai passar pelo seu vaso sanguíneo, ele não suporta esse vaso sanguíneo, então ele acaba rompendo, ou seja, essa água ela ultrapassa esse vaso e cai aí nos intestinos, que é uma partezinha, fica próximo aí, rente aí à pele, tá? E aí dá esse processo aí dessa retenção que a gente acha assim que é um inchaço, tá certo? Então é porque esse vaso não comporta essa quantidade toda de água, então acaba extravasando aí esses vasos, tá? Então a gente dá esse processo assim, de inchaço, mas então mulheres nesse processo aí de menstruação, ela sabe que isso vai acontecer, é normal, tá bom? Uhum. A gente tem a próxima já aqui separada também em relação às alterações hormonais, a senhora acabou de falar também, né, da menstruação. Exatamente. A menstruação, por quê? Além de tudo isso, a gente tem nesse processo aí, a mulher, ela diminui um hormônio chamado o estrogênio e ela aumenta aí o progesterona, tá bom? Que também é um hormônio. Essa progesterona, ela faz realmente que a água circule mais tempo e de uma forma maior, em maior quantidade desses vasos sanguíneos. Aí, acontecendo aí esse extravasamento desse líquido aí, na verdade, esse líquido ele tem que entrar na célula, tá? Ele não consegue entrar na célula, então acontece aí esse extravasamento desse processo aí do vaso sanguíneo para esse intestino, então ficando aí essa retenção, tá? Essa água não chega aí na célula como deveria ser, então fica esse processo aí de inchaço. Sem falar também, às vezes, pessoas que tomam aí a medicação, né, principalmente os corticoides, que dá essa sensação de inchaço, na verdade é o mesmo processo, tá? Pessoas com problemas de tireoide, porque tem aí o aumento desse cortisol que
também faz essa retenção líquida muito grande. Então, isso aí são as alterações hormonais que precisam ser vistas, né? Ao perceber que isso está acontecendo, é necessário sim buscar aí, procurar o médico para saber como regular melhor, tá? E tem também, doutora Alessandra, as alterações vasculares, né? Isso aí é que a gente tem que prestar mais atenção. Muitas vezes a gente percebe que colocou uma meia, aí no final do dia tá aquela marcação da meia, até mesmo a calça, quando você coloca, ela fica ali a marcazinha da calça, ou quando você pressiona aí a sua perna, o seu pé, e fica aí essa bolinha, né? Ela demora a voltar a pele para o lugar. Isso pode ser, sim, não somente o retenção, tá, gente? Pode ser, a gente chama assim do edema, tá? Isso aí já é um pouco mais preocupante, que pode ter aí alterações, com certeza, que a gente chama aí dos vasos, dos vasculares, né? Que a gente chama aí de insuficiência dos vasos sanguíneos. Então, esse problema aí é necessário sim buscar aí a atenção de um angiologista, né, de um médico, né, para ele ver realmente como é que está esse processo, essa inflamação dessas suas veias, dessas varizes, porque que a gente tem que pensar o seguinte: o sangue da gente precisa circular o tempo inteiro, tá? Mas a gente precisa fazer com que essa circulação ela seja melhor. Então, uma boa hidratação e uma atividade física, principalmente nas panturrilhas, vai fazer com que esse fluxo sanguíneo ele tenha uma melhor circulação, ok? Então, pessoas que percebem que ao final do dia tem essas perninhas mais inchadas, pode não ser somente uma retenção hídrica, pode ser realmente aí um problema circulatório aí que precisa realmente buscar atenção aí de um profissional. É importante a gente tocar nesse ponto agora, né, doutora? Como é que faz para melhorar essa situação, então? Exatamente. Primeira coisa que a gente tem que pensar, se eu estou no processo, como eu já citei aí, de menstruação, menopausa, tomo alguma medicação, corticoides, eu tenho que pensar o seguinte: eu preciso obrigatoriamente diminuir nesse processo a ingestão aí de sal, tá? Alimentos embutidos, alimentos que eu sei que tem conservantes. Então, esses alimentos têm que ser imediatamente retirados ou diminuído a quantidade, ok? Uma coisa importante nesse processo é a gente sempre manter na alimentação uma ingestão maior de potássio. Potássio é o nosso grande mineral importantíssimo nesse processo, que ele vai retirar, ele ajuda a retirar essa água, tá? Desse intestino, ele ajuda a retirar essa água dos nossos vasos sanguíneos, quando essa água está em grande quantidade, e ajuda a gente a excretar. Isso leva para o rim vai filtrar e a gente vai excretar com mais facilidade. Então, o potássio é importantíssimo e a gente tem vários alimentos aí que são ricos em potássio. A gente sabe aí da banana, a gente sabe aí uma coisa, berinjela, cenoura, então os verdes folhosos. Então, alimentos que estão ricos em potássio nesse período é importante a gente ter uma ingestão maior. Outra coisa interessante também é utilizar aí alguns chás que são chás diuréticos, né? Cavalinha, hibiscos. Então, percebe que está nesse processo, está um pouquinho mais retido. Então, utiliza durante o dia aí um pouquinho mais desses chás, que são chás diuréticos, que vai aliviar com certeza essa sensação de inchaço. Doutora Alessandra, são dicas importantíssimas para a gente ter mais saúde e, consequentemente, mais qualidade de vida. Quero lhe agradecer mais uma vez pela participação nessa terça-feira aqui com a gente no Balanço Geral. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, Protásio. Uma ótima semana a todos. Prazer estar aqui com vocês.